Muito bem. Acho que entramos. Vamos esperar eles atualizarem. Antes que a gente dê o bom dia a todo mundo. Ó, aqui já deu. Que página a gente tá, coleguinhas? Me digam. Página 63. 63. Ah, lá. Vamos ver. Ah, bem em cima lá, né? Foi onde a gente parou na última vez. Aqui. Sim. Perfeito. Então tá bem. Então acho que dá para a gente já dar a nossa mensagem de boas-vindas. Então, olá a todas e todos, sejam todas e todos bem-vindos, bem-vindas à nossa leitura pública e aula pública, leitura dialogada do texto do professor Marcelo Badaró Matos, A Classe Trabalhadora, de Marx ao Nosso Tempo. Fazemos isso toda semana, eventualmente às quintas, eventualmente às sextas, temos variado um tanto o dia, pelos compromissos que nos tomam às vezes, e é uma leitura do grupo, de origem do Grupo Kairós, Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação, Trabalho e Políticas Públicas, coordenado pela professora Liliana Soares Ferreira, do qual eu faço parte. A Luísa é minha colega de grupo, e o Escapim, que também faz leituras congêneres, é nosso convidado, vem lá do pós-graduação em Educação Física, e é um querido amigo, um querido pesquisador, que a gente tem o maior prazer em compartilhar a leitura por aqui. Bueno, hoje é a nossa sessão de leitura de número 17, 17ª semana, lendo o Badaró, estamos nós aqui. E hoje, então, a gente está lá pela página 64, lá em cima, e falávamos no encontro passado. Vocês podem dar bom dia aí, se quiserem, enquanto eu me acho aqui. Ali, vamos ver. Falava sobre a opção... Ah, sim, tá. Então, no encontro passado, no 16, o Badaró passou a tangenciar questões como, por exemplo, a opressão de gênero, e aí então ele começou a se aproximar de uma palavra chamada interseccionalidade, que está aqui na nota 148, falou da Kimberly Crenshaw, o Escapinho acho que saiu, ele deve voltar logo. E aí, então, depois da opressões de gênero e coisas do tipo, então, lá em cima, deixa eu voltar aqui, o Escapinho está aguardando aqui embaixo. Lá em cima, na 64, então, o Badaró parece que começa a falar em questões de raça, portanto, questões também que interessam a interseccionalidade, a diversas formas de opressão que o capital proporciona, o modo de produção capitalista proporciona. Pois bem, então, diz lá em cima na 64. Eu começo, Luísa, depois eu passo a leitura para o Escapim, para ti, para vocês também fazerem. Então, começo apenas para puxar a leitura. E aí diz assim: já o conceito de raça, já porque ele falava agora há pouco no conceito, na questão de opressão de gênero, dessa interseccionalidade, que sabemos que não é uma palavra assim tão fácil de ser usada na esquerda, sobretudo na esquerda marxista, digamos assim, mais ortodoxa, né? O Escapim voltou aqui, muito bem. Então, já o conceito de raça, porque é um segundo conceito que ele vem trazendo dessa intersecção de formas de opressão, baseado em supostas determinações biológicas. A raça foi uma ciência, a raciologia tinha uma subciência dela vinda, protociência, claro, né? A frenologia, medição de crânios, medição de proporções fenotípicas das pessoas, do qual o Museu Nacional do Rio de Janeiro, que incendiou 2 anos, há 1 ano e meio mais ou menos, era repositório de um arsenal de instrumentos que faziam dessa raça uma ciência importante, e aí a gente viu que, no fim das contas, isso acabou se configurando
se sabe hoje que não há nenhuma base empírica sobre a questão da raça. A raça é uma invenção social, é uma invenção do capital para justificar moral e politicamente a exploração da força de trabalho dos afrodescendentes, né? Sobretudo nos anos 70, depois o Levontin decodificou o genoma e aí a raça não faz nenhum sentido. Características fenotípicas das populações humanas, está completamente impregnado do esforço ideológico para legitimar a instituição da escravidão moderna, que eu acabei de argumentar, que surgiu da opção por uma colonização mercantil do, entre aspas, novo mundo. O novo mundo, o mundo que os europeus chegavam, né? O mundo que os europeus acabavam conhecendo ali no Renascimento. América, a África, eles já vinham descendo ao longo do tempo, e aí então eles chegam finalmente na Austrália, na metade do século XVIII, inacreditável como chegaram tarde por ali. Não sei por que não abrem os comentários aqui para mim. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ih, tá travado. Espera aí um pouquinho, vamos ver. O meu está... Ah, agora abriu, mas ele tá lento. Eu acho que eu vou ter que dar eu vou ter que reiniciar esse aqui, mas daqui a pouquinho eu faço isso, tá? Vamos ver se os comentários aqui vão reagir antes de seguir na leitura aqui. Ele tá muito lento, Eu pediria que vocês pudessem me ajudar, terminassem esse parágrafo para mim, eu já volto com os comentários, tá? Eu parei ali em Novo Mundo, pode ser um de vocês? Pode ser, sim. Posso continuar. Do Novo Mundo por povos europeus a partir do século XVI. Diante da característica de fronteira aberta dos territórios conquistados, das distintas possibilidades e limites para a subjugação e exploração dos povos originários e da indisponibilidade e incompatibilidade de trabalhadores livres, assalariados europeus para a produção mercantil das novas colônias, diferentes povos colonizadores se voltaram para a escravidão de populações africanas, capturadas, convertidas em mercadorias e traficadas através do Atlântico em navios por empresários escravistas europeus, e mais tarde também das colônias e antigas colônias, para trabalharem como propriedade de seus senhores. Na maioria das vezes, até a morte nas Plantations, as plantações monocultura, né? Algodão, cana, café, né? E demais atividades econômicas dos territórios coloniais americanos. Se o tráfico transatlântico alimentou com a força de trabalho necessária o lucrativo empreendimento colonial, o tráfico como empreendimento globalizado, conectando 3 continentes, também foi, como vimos na discussão de Marx, uma das principais formas de acumulação primitiva. Capítulo 23, 24, as fórmulas. Sem essa acumulação primitiva, sem um acúmulo de riqueza primordial, sem o roubo original, que o Marx brinca com a figura bíblica do pecado original, eles roubavam, eles pilhavam. Sem isso não teria havido capital. Portanto, o capital, aqui falando de uma forma muito breve, não é porque uns são mais espertos, mais empreendedores que os outros que eles ficam ricos. Há uma acumulação primitiva, sem ela não há como acumulação de capital. Então não é porque o velho da van levanta mais cedo que nós que ele é mais rico. De alguma forma, ao longo da trajetória, além de ser competente, quanto a isso não deve haver dúvida, deve ser um competente negociante, não tem problema nisso, mas além disso há uma acumulação, necessariamente uma exploração da força de trabalho alheia. Só isso. Foi com base nessa lógica de acumulação capitalista que mais de 12,5 milhões de seres humanos foram arrancados das suas terras originárias e traficados como mercadoria para as Américas. Quase 6 milhões deles por navios de bandeira portuguesa ou brasileira. Sobre isso tem duas questõezinhas. Primeiro, 12 milhões depende da conta. Há contas não conservadoras que falam em 15 ou 16 milhões de seres humanos no tráfico inteiro, né? Há contas mais conservadoras que falam em 5, 6 milhões de seres humanos transportados. Eu fiz um videozinho, acho que o vídeo 2 do Losurdo, eu botei uma animação de uma revista gringa, de uma revista, acho que americana ou britânica, não me lembro,
mostrando a animação do tráfico de um continente para outro. Começa primeiro na América Central, ali por Cuba, e América Central como um todo, né, República Dominicana, tudo mais. Depois ele vai descendo, chega muito na Bahia, no século XVII, XVIII, e no século XIX ele já é ali pelo Porto do Rio de Janeiro, Santos, mais abaixo no Brasil. O certo é que são mais de 20 mil viagens transatlânticas transportando pessoas para explorar por gerações após gerações o trabalho sem lhes pagar. Eu não vou colocar animação porque nesse computador ele não suporta compartilhar uma animação. No outro comportaria, mas o outro não tá, ele não está aqui na bandeja. Mas é sensacional a animação. Quem quiser, olha, bota 20 mil viagens negreiras, vai achar uma animação no YouTube, ou vai no meu vídeo do Losurdo, tá lá a animação, eu coloquei, inclusive, eu botei a animação e fiquei comentando em cima do que estava acontecendo, tá? Então, esse número é assustador, Agora eu gostaria de trazer os comentários rapidinho aqui. Ih, continua lento, cara, nossa senhora, vamos lá. Juca Sampaio, bom dia, o Juca, nos vendo, acho que lá de cima, ele tá lá no Nordeste, lá, não me lembro em qual cidade, o filho dele, a nora dele são médicos e o Juca está por lá. Ele e a Carmen, queridos amigos, ambos foram meus alunos, ambos poderiam ter sido meus professores, certamente. Luciana Ribeiro, bom dia, Luciana, tudo bem? Como você vai? Muito obrigado. Aí a Sônia, eu vou entregar a leitura e vou reiniciar de novo, é que eu tenho umas abas abertas aqui, eu acho que eu vou ter que fechar tudo aqui. Para aí. Ó, nossa, tá muito lento mesmo. Parei um pouquinho. Aqui. Tá muito lento. Tudo muito lento. Vamos ver se troca. Bom dia, Sônia. Não vou conseguir, tá muito lento. A Sônia também dá bom dia para a Luísa. O Flávio, sempre muito querido, sempre presente na nossa leitura. Obrigado, Flávio. Obrigado também a Miriam Alvarenga. O Flávio também dá bom dia. E o pessoal vai se cumprimentando. Como diz o Rogério Matu, que vai chegando, vai encontrando um cantinho para sentar, e a gente vai seguindo na nossa leitura. Quem mais? Agora deu uma eu fechei as guias que estavam abertas aqui. A Sônia, o pessoal se cumprimentando. Muito obrigado a todas e todos. Vocês justificam nosso esforço público aqui de leitura pública, né? Porque a gente fazia isso de forma fechada nas nossas salas, né? Desde sempre fizemos e fazemos, mas aqui uma proposta nova de trazer, enfim, para um público maior, tá? Por favor, eu peço que vocês prossigam para mim na leitura. Eu sigo mais um pouco. Quando as lutas contra a escravidão, que sempre existiram, especialmente entre as trabalhadoras e os trabalhadores escravizados, adquiriram os contornos de um movimento abolicionista transatlântico, ganharam relevo como contraponto, justificativas ideológicas cada vez mais revestidas de tons cientificistas e eurocêntricos, abertamente racistas, para tentar naturalizar o escravismo moderno como resultante da adaptabilidade ou limitação da raça negra ao trabalho manual. Estendida aos asiáticos, raça amarela, à medida que o neocolonialismo europeu do século XIX avançava também sobre territórios orientais. A ideologia racialista ganhou ainda o aporte do discurso civilizatório. Ou seja, parecia que eles traziam civilização, parecia que eles melhoravam moralmente, melhoravam até mesmo materialmente aquelas pessoas. A ideia de que poderia haver alguns seres humanos de melhor, vejam a crueldade, poderia haver alguns seres humanos de melhor qualidade do que outros seres humanos. Eu nunca me esqueço de uma definição assim, no meu texto de tese, eu tive duas interlocutoras, a professora Tereza Dalmaso e a professora Rita Pi, que aliás é candidata a vereadora aqui em Santa Maria, eu sugiro que prestem atenção nela. Uma pessoa maravilhosa. Ela dizia, a Rita me disse, que a mãe dela olhava para algumas pessoas, você perceba, ela é uma mulher negra, inclusive do movimento negro, atuante e tudo mais, né? A Rita me disse, isso está público, está na tese, né? A Rita contou para mim que a mãe dela dizia, veja
que gente de qualidade. Veja, isso estava no discurso das pessoas aqui no interior do Rio Grande do Sul, em plenos anos 60, 70, no discurso de pessoas de pele negra, de pele preta, de pele escura. A mãe dela, quando via um ser humano branco e forte, de compleição física, ela dizia, veja, que gente de qualidade. Como se quem não tivesse aquelas características não tivesse qualidade. Vejam a perversidade do discurso civilizatório. Civilizatório significa que a civilização melhora. Então o racismo carrega essa perversidade. Apenas esse reparo. Dessa forma, apresentava a ação do homem branco em extensas regiões dos continentes asiáticos e africano como benéfica aos povos locais, por levar a modernidade e a civilização ocidental capitalista para as regiões e sociedades atrasadas em decorrência da inferioridade natural racial de suas populações. Mais tarde, o racismo cientificista seria ampliado e combinado a velhas modalidades de preconceito para revestir discursos antissemitas e eugenistas, que embalaram as ideologias nazifascistas do século XX. Claro, logo colaram nos discursos extremistas, nas ideologias nazifascistas ali da Europa, né? Elas eram totalmente eugenistas. E nunca esqueçam, isso não está longe da gente, viu, colegas? A nossa Constituição de 34, ela tem um artigo que diz sobre educação, e o Scapin trabalha muito com a questão da educação. A Luísa é pedagoga e especialista também na área de educação, agora cursando mestrado. Tu cursa mestrado, né, Luísa? É que a Luísa está tanto tempo junto comigo que eu achei que a Luísa já era pós-doutora, já. Enfim, a Constituição de 34 diz no seu texto constitucional, a eugenia é uma política de Estado. Eu não estou mentindo, diz na Constituição, a eugenia é uma política de Estado. Portanto, esse discurso nefasto, preconceituoso, violento, estava nos textos constitucionais e sobre educação. Então, é de uma perversidade inacreditável às vezes, né? Guilherme, posso só fazer um comentário em relação Claro, à vontade, fala? A qualquer momento. Sim. Tu citas a questão da educação, da Constituição. A área da educação física, ela vem muito nesse sentido. Ela é a Constituição da educação física, da concepção da educação física, ela é uma concepção moderna, termo moderno, e ela é uma construção europeia que foi trazida para o Brasil e incorporada a um projeto histórico de sociedade nacional. E nós temos textos, legislações de 71, por exemplo, textos específicos da legislação em educação física que trata, que tematiza essa questão da eugenia, da purificação da raça, como sendo um atributo ou uma responsabilidade da área da educação física, por exemplo. A ideia da construção de um corpo físico, um corpo saudável, que evidentemente viesse acompanhando as demandas do modo produtivo da época, por exemplo, né? Isso é só um fato que é concreto, real e que corrobora muito a tua fala, e isso que a gente vem estudando, vem acompanhando nos textos do Badaró, né? E mais um outro comentário em relação à parte que a Luísa leu, na página 64, sobre as justificativas ideológicas que foram dadas para reiterar e para certificar essa ideia de inferioridade ou superioridade da raça, né? Essas justificativas, segundo o Badaró, elas seguem duas ordens, né? Que são, uma é cientificista e uma é eurocêntrica. Ele não cita muitos exemplos em relação a isso, até tu comentaste, Guilherme, no início da nossa leitura, a questão anatômica, por exemplo, e aí é só uma sugestão da leitura, como uma leitura complementar a esse texto do Badaró, o pessoal que acompanha, é um texto do Leontiev, que é da área da psicologia, da escola do Vygotsky, da psicologia histórico-cultural. Ele tem um texto, tem um livro que tem como título o Desenvolvimento do Psiquismo,
E um dos capítulos desse livro é intitulado O Homem e a Cultura. Ele tematiza essa questão, ele vem contando a história, ou ele vem contando como que se dá na história humana esse processo essa ideia de superioridade de raça como sendo uma construção social, mas tendo, né, no sentido de confirmar uma certa superioridade branca e opressora, tendo uma justificativa naturalista, cientificista e tudo mais. E aí, nesse texto, como eu comentei a questão que o Badaró não traz exemplos, nesse texto do Leontiev ele traz exemplos, ele cita a questão anatômica, cita a questão genética, a questão do cérebro, que foram manipulados, tiveram pesquisas manipuladas para que elas confirmassem essa ideia, essa retórica, esse discurso de superioridade da raça branca e, né, por outro lado, a inferioridade da raça negra, né? Mas aí acabaram, esses estudos foram refeitos, né, por outra instituição e, de fato, não se constatou nenhuma diferença anatômica, genética, enfim, algo biológico ou científico que, de fato, comprovasse que houvesse essa dita inferioridade da raça negra. Então, isso tudo cai por terra e não passa de um discurso, de uma construção, de uma retórica que tem uma base material, mas passa, evidentemente, pelo plano da racionalidade e que é confirmada, que é reiterada, e nós temos isso latente atualmente, por exemplo. Hoje em dia, nós encontramos esse discurso, essas ideias, né? Então, é algo que tá vivo e que tem que ser derrubado, né? Nesse sentido. Perfeito, muito bem, é bem analisado, Scapin, é isso mesmo, muito bom, é isso aí. A educação física, por ter o corpo como quase que como seu fundamento, enfim, né, a educação física objeto, faz com o corpo físico, exato, objeto, então aí o corpo fica patente, né, cara, patente, muito bem. Isso, então, claro, objeto tendo uma perspectiva biologicista, né, claro. Que não é o meu objeto é a cultura, né, diferente. Muito bom. Muito bom. Então, prossigamos. O Scapin quer ler um pouco? Nós paramos no primeiro da 65, né? Eu acho o uso da expressão raça? Ah, sim, isso, acho que é por ali. Uhum. Isso, então vamos lá. O uso da expressão raça, entre aspas, aparece em momentos anteriores para desqualificar, o destra entre parênteses, desqualificar povos originários e africanos nas Américas coloniais, mas a justificativa racialista se expande, portanto, a partir de fins do século XVIII, e atravessa praticamente todo o século XIX, em meio a longa luta contra os escravocratas europeus e americanos em o odioso sistema, entre aspas, como eles se referiam os abolicionistas da escravidão. Ainda assim, o racismo não pode ser visto simplesmente como herança cultural escravista. A ciência do século XX derrubou por completo qualquer pretensão à cientificidade do argumento racialista da hierarquia entre raças entre aspas. No entanto, o racismo continuou a orientar formas opressivas de exercício do poder e a se interpenetrar nas relações de produção, criando hierarquias de funções, níveis distintos de formalização do emprego e diferença significativa de valores salariais, da mesma forma que aquelas que traçam linhas de gênero no mercado de trabalho. Nesse trecho, lendo essa parte das hierarquias de funções, níveis distintos de formalização, eu lembrei das ações da Magazine, por exemplo, que agora estão fazendo uma ação de trainer para negros, né? E aí isso gerou uma polêmica muito grande, né? E a gente entende como sendo um reparo histórico, mas nem todos entendem dessa forma, né? Até hoje pela manhã, na verdade, sempre antes das leituras, durante a manhã, antes das leituras, eu sempre acabo olhando algum vídeo, alguma coisa que tematize aquilo que a gente vai ler a posteriori, né? E hoje eu estava olhando um material sobre essa questão as justificativas científicas para a questão da inferioridade da raça e tudo mais. E aí eu fui olhar um vídeo sobre essa questão do Magazine, essa polêmica que teve do Magazine, e tinha um negro no vídeo, e ele era contra essa ação
da Magazine Luiza, né, da questão, eles falam na concepção de racismo reverso e tudo mais, que isso é uma discussão mais ampla que eu reconheço os meus limites. E aí eu fui ler os comentários em relação a isso também, tinha um comentário também era um homem negro também que escreveu um comentário, aí ele colocou no comentário, imagina eu ser contratado apenas por ser negro e não pela minha competência, né? E aí eu fiquei pensando na questão histórica, né? Imagina tu ser morto, tu ser explorado, tu ser expropriado apenas por tu ser negro. E aí dá para fazer esse paralelo, né? Bom, ele não pode ser contratado pela cor da pele, mas ele pode ser morto pela cor da pele, entende? Então é essa questão de historicidade que se perde muito nesse discurso e que muitas vezes se levanta contra essas ações afirmativas, de tentativas de reparo histórico, como a questão das cotas, como a estação da Magazine, por exemplo, e que cabe uma discussão mais ampla, né, nesse sentido. Bom, muito bem. Eu chamo atenção para a frase, eu concordo com a colocação do Scapin, e chamo atenção para a frase, a ciência do século XX derrubou por completo qualquer pretensão à cientificidade do argumento racialista da hierarquia entre raças. Muito bem. 72, 73, tem um texto clássico de um certo doutor Levontin, que decodificou o genoma e diz, bom, não existe raça. Do ponto de vista científico, empírico, não existe raça. Não existem diferenças genotípicas que transformem seres humanos em raças diferentes. A raça foi sepultada, mas o racismo não foi sepultado. Essa é a diferença, porque o racismo é uma categoria social, econômica e cultural, e a raça é uma categoria protobiológica. Então, se sepultou a ideia de raça, mas o racismo grudou nessa sociedade e se reproduz geração após geração. E é exatamente quando as pessoas compraram, acho que foi nesse espaço que a gente comentou sobre as outras formas de escravidão antiga e tal, que não tem nada a ver com a escravidão moderna, capitalista, que as pessoas eram escravizadas pelo fato de serem nascidas de duas pessoas que tinham a pele escura, pessoas negras, e, portanto, foi exatamente o que o Scapin exemplificou. Se por 300, 400 anos você nascia escravo porque era daquele jeito, agora você está conseguindo um emprego porque é daquele jeito. E quando a direita se apropria, e a direita se apropria, a esquerda é tola muitas vezes, viu, colegas? Essa ideia de racismo reverso é excelente. Quer saber minha opinião? Pronto, vou dizer. Essa história de racismo reverso é excelente, porque se houve um racismo perverso, que é o racismo que exclui, há um racismo ao contrário, que é a raça como critério de inclusão. Então agora nós temos não só uma dívida histórica, como um compromisso do agora, de que essas pessoas subam e ocupem lugares no Supremo Tribunal, nas universidades, na Assembleia Legislativa, na Câmara, no Senado. Uma população que é 70% parda e preta tinha que ter 70% de pardos e pretos no Ministério Público, na Câmara, no Senado, na universidade, em todos os lugares. Isso teria que fazer vendo o racismo pelo seu lado reverso. Então essa ideia de racismo reverso, que nos anos 2000 era usado pelo aquele que foi reitor da UNB, o José Jorge de Carvalho, que foi o primeiro cara a instituir cotas no Brasil, né, tem uma produção acadêmica enorme a respeito disso. Ele usava essa palavra, racismo reverso, como critério positivo. Não vamos reverter, agora é o contrário, o racismo agora é reverso, não é racismo contra os pretos, agora é racismo a favor dos pretos. Então nós vamos incluir, nós vamos discriminar, e eles vêm, a direita vem, né, porque isso é discriminação. Sim, é discriminação e é preciso discriminar. Nós precisamos discriminar. Assim como foram discriminados 300 anos, tirando, nós precisamos agora discriminar por décadas, incluindo. É preciso, a gente não pode deixar
que a direita nos roube o discurso de radicalidade. Nós temos que ser mais radical do que eles, cara. Temos que ser discriminatórios? Sim. Ai, que horror, aquele discurso limpinho, cheiroso da esquerda. Ai, a gente não é discriminatório. Somos discriminatórios, sim, só que a gente vai discriminar para incluir e não discriminar para excluir. A gente tem que pegar a radicalidade pra gente, cara. Por favor, sabe? Então é isso. O José Jorge Carvalho usava esse conceito. Eu tenho textos dele de 2001, 2002, que o grampo está enferrujado, de tão velho que é o texto quando eu imprimi, que ele fala essa palavra. Agora eu vi no Twitter a direita usando o racismo reverso. Vá pro inferno, cara. Racismo reverso é o conceito nosso, da esquerda. Nós revertemos o racismo. Ele é reverso. E nós precisamos fazer um racismo inclusivo. A cota para selecionar empregado tem que ser racista. Só que as pessoas pardas e pretas têm que ser incluídas e não excluídas. Eu fico puto com isso, por isso. Desculpa por ter dito essa ideia de racismo reverso, eu concordo contigo. Por exemplo, a gente não vê, fazendo um paralelo entre os racismos, digamos assim, a gente não vê uma massa de brancos europeus indo para a Europa ser explorados, por exemplo. Então, são colocados os dois na mesma balança, entende? Como se fosse o mesmo fenômeno nesse movimento social. Eu não vejo um racismo reverso matando branco, por exemplo, por ser branco. Entende? Essa é uma questão que não é linear, esse movimento de análise, essa forma de compreender as ações, né? E quer ver um exemplo aí, voltando à questão do comentário que eu citei, bom, então tu pode ser, tu não aceita ser empregado porque tu é negro, então tu aceita ser morto porque tu é negro, e a morte por ser negro é fato, é real, é histórico, e essa questão de ser empregado por ser negro, não, é uma questão que está tentando uma ascensão, uma equidade, digamos assim, que é no plano social, né? Perfeito. Bueno, então avancemos. Posso seguir aqui, então? Pode. Ok, então vamos para o segundo parágrafo da 65. Esse sentido do racismo para a exploração capitalista foi percebido por Marx, que no debate da Primeira Internacional defendeu o apoio irrestrito à causa nacional irlandesa. Entendendo que a Inglaterra tinha a classe trabalhadora mais numerosa e as contradições capitalistas mais latentes, sendo, portanto, palco central da luta pela revolução social que a Haiti representava, Marx percebeu que havia obstáculos objetivos e subjetivos para a revolução na Inglaterra, associados à dominação sobre a Irlanda. Racismo e colonialismo andavam juntos e precisavam ser combatidos em conjunto. Do ponto de vista estritamente econômico, Marx entendia que a força dos proprietários de terra ingleses residia, em grande parte, no controle de terras irlandesas, assim como denunciava que a introdução dos trabalhadores empobrecidos irlandeses no mercado de trabalho inglês não apenas servia para rebaixar o custo da força de trabalho como um todo, mas também era acompanhada de um esforço ideológico para sustentar visões preconceituosas, cujo efeito principal era enfraquecer a unidade do sujeito social, classe trabalhadora. Seguindo, a analogia que utilizou em um texto de 1870, poucos anos após o fim da Guerra Civil nos Estados Unidos, foi com o racismo manifestado pelos trabalhadores brancos no sul daquele país. Aí temos uma citação do Marcelo Musto. Isso, do Musto, que escreveu aquele livrinho excelente, um autor que escreveu a biografia dos últimos anos do Marx, o último Marx, ou o velho Marx, tá? Pela Boitempo. É lindo, de 81 a 83. Mostra o Marx escrevendo matemática, antropologia. É uma biografia, assim, uma candura de biografia. Então, deixa eu só colocar os comentários. Aqui, Scapin, a gente vai para a citação do Musto, tá? O Juca, Cesare Lombroso e sua teoria do homem delinquente, a estigmatização da criminalidade. Exato. A teoria de que pelas feições, pela tipologia física, tu podia dizer quem era um criminoso. A gente lê em Antropologia 1, Juca, esse livro que é A Saga do Criminoso Nato.
É uma estupidez, é inacreditável. Cesare Lombroso. A Luciana Ribeiro. O mito da cordialidade serviu para ocultar a realidade cruel que a maioria enfrenta ao longo da história. Luciana, você está pisando num terreno muito pantanoso. O Gessé, desde o Classe Média no Espelho, ele diz que o racismo racial foi substituído por um racismo cultural. E esse mito da cordialidade, que é do Sérgio Buarque de Holanda, o capítulo 5 do livro do Sérgio Buarque, me fugiu o Homem Cordial, o capítulo 5. O livro é o... me esqueci o nome do livro. Bom, enfim, junto com o mito da cordialidade é Sérgio Buarque, e o mito do vira-lata, que é do da Mata, enfim, de uma turma de antropólogos que dizia que estava numa certa cultura brasileira, a ideia de inferioridade, nos joga num certo racismo cultural. Perfeito, Luciana, mas é um terreno bastante pantanoso. O Ceia também dá buenas, a Marlene também dá buenas, e volta o Vico, racismo. 7 letras apenas que refletem na escuridão da luz do dia o ódio e opressão que são, sim, uma humana criação. O Vico acordou hoje muito inspirado, viu só? Nossa senhora, hein? Muito bom, Vico, muito bom. Tu tinha que estar aqui, Magrão, para dizer isso aí para nós, isso sim. Em outros canais tá lá, ele vai, deitado. Hã? Em outros canais ele vai. Né, Luísa? Vamos falar mal, vamos aproveitar. E a gente comenta, vai, né? E a gente vai lá e comenta, exatamente. O Luiz Carlos Almeida, bom dia, Luiz Carlos, seja bem-vindo, muito obrigado. Chega também a Roseli. Oi, Roseli, valeu. Olha, cara, tá baixíssima a qualificação do debate hoje. Apareceu o Cláudio também. Tô brincando, querido Cláudio. Cláudio é colega do grupo também, fez mestrado, fez doutorado. Quando eu entrei, o Cláudio estava no meio do mestrado. Depois ele terminou o doutorado e trouxe para o grupo um conceito que é fulminante para a ideia, enfim, para a ideia da convivência, que o Cláudio trouxe, que é a ideia das fronteiras da convivência. Uma mistura, assim, impressionante. Eu não sei a que substâncias ele estava sujeito quando teve esse insight, mas que é sensacional, o Cláudio extremamente perspicaz. E o Flávio, é estúpido, Guilherme, mas infelizmente capilarizado na sociedade essa ideia do homem delinquente. Verdade, plenamente de acordo. É estúpida e capilarizada. O homem delinquente está no discurso, no senso comum, né? Vejo essas falas nos alunos, o Flávio é professor também do Delta do Parnaíba, da Federal do Piauí, e deve ver isso no discurso dos alunos, né? Vejo essas falas constantemente, especialmente em pessoas mais velhas. E essas não me assustam tanto, Flávio, me assusta mais são os nossos alunos, a meninada ingressante reverberando esse tipo de fala, né? E diz a Sônia, Marlene Costa, verdade, amiga, eu não pude acompanhar esses dias, mas eu vou voltar, querida. A Sônia está falando da Marlene, que a Marlene reclamou que a Sônia sumiu de um outro canal que elas andavam, aqui, ela sumiu. Sônia, você está sumida do pensamento alto, não te vi mais por lá. Tá vendo como é que é, Luísa? A gente vai se encontrando, aí depois eu vou também por aí, chego lá e encontro todo mundo, aí a gente fica lá tirando onda e tal, é muito massa, a gente acaba formando uma rede sensacional. Isso mesmo, Marlene, isso mesmo, Sônia, é por aí mesmo, muito bom, muito bom. O Cláudio esclarece quais são as substâncias. Tá ali, erva mate, a famosa Ilex paraguariensis. Exato. Muito bem, então é a erva mate. Eu não sei qual erva, né? Talvez seja a voelita. A voelita é uma erva que tem no Uruguai, né? Aqui na fronteira, e ela tem pitadas de uma outra erva chamada cannabis. E é muito interessante, né? Muito interessante. Tem uma amiga minha lá do Uruguai, a marihuana, ela diz que é muito boa essa erva, ela adora essa erva, é a que ela mais gosta. E o Cláudio diz assim, degustando Lucati, para tentar compreender o ser social. Cláudio ontem me mandou umas imagens, eu disse para ele, olha, Cláudio, isso aí é um pântano. Lucati não é uma leitura fácil.
É bem complicadinho, o Cláudio está metido nela. Boa sorte, Cláudio, mas é difícil. É uma leitura danada. Mas o Cláudio poderia fazer isso, fazer a leitura e depois trazer para a gente, porque o Lukács é um autor que precisa ser decodificado, né? É bom que alguém leia e explique, e aí a gente vai ler, e aí já entra com mais facilidade. Eu gosto muito, ainda mais quando colegas assim capazes fazem esse trabalho. Mas então vamos, colegas, para a citação do Musto. Vamos lá. Então, palavras de Marcelo Musto. De fato, em todos os grandes centros industriais da Inglaterra, há um profundo antagonismo entre os proletários irlandeses e os ingleses. O trabalhador inglês comum odeia o trabalhador irlandês como um concorrente que rebaixa seu salário e seu padrão de vida. Também alimenta contra ele antipatias nacionais e religiosas. É exatamente o mesmo modo como os brancos pobres dos estados sulistas da América do Norte se comportavam em relação aos escravos negros. Esse antagonismo entre os dois grupos de proletários no interior da própria Inglaterra é artificialmente mantido e alimentado pela burguesia, que sabe muito bem que essa cisão, essa divisão, esse antagonismo é o verdadeiro segredo da preservação de seu próprio poder. Retomando as palavras... Sim. Não, o Losurdo fala muito da servidão irlandesa. O Losurdo, no Contra a História do Liberalismo, mostra que o liberalismo inglês não só se serviu da escravidão negra, como da servidão irlandesa. Portanto, pessoas que estavam no mesmo reino britânico. Os ingleses exploraram muitos irlandeses para subir como potência imperialista. Te devolvo a palavra. Certo. Então, retomando as palavras de Badaró. Por isso, Marx defendeu de forma cada vez mais enfática, ao longo da década de 1860, que a emancipação da classe trabalhadora dependia da libertação da Irlanda. Ele chegou a reconhecer que sua posição sobre o tema foi mudando ao longo dos anos, pois, embora sempre tivesse denunciado, sua leitura passou de uma perspectiva que afirmava a ascendência do proletariado inglês sobre a luta pela autodeterminação para outra, em que a luta de independência na Irlanda ganhava protagonismo, servindo de mola propulsora da luta socialista na Inglaterra. Em um texto de 1870, Marx afirmou, agora são palavras de Marx, depois de anos de ocupação com a questão irlandesa, cheguei à conclusão de que o golpe decisivo contra as classes dominantes na Inglaterra, e ele é decisivo para o movimento operário no mundo todo, não pode ser dado na Inglaterra, mas só na Irlanda. Que é quem sofria a opressão. Sim, de fato. Retomando as palavras de Badaró, não era novidade em suas reflexões a valorização das lutas nas periferias colonizadas como gatilho da revolução social, também para a classe trabalhadora no centro do capitalismo industrial. Lúcia Pradella chamou a atenção para escritos de Marx sobre a China e a Índia, dos anos 1850, quando despertou para o fato de que as lutas anticoloniais eram fatores agravantes das crises capitalistas que começavam a se manifestar em escala internacional e, portanto, deveriam ser entendidas como parte importante das lutas antissistêmicas, como diríamos hoje, do século XIX. Só um pouquinho, Escapim, só dando um pitaco a respeito disso, esses escritos do Marx sobre China e Índia, era o Marx morando em Londres, pesquisando no Museu Britânico e mandando artigos para o New Daily Tribune, que era um jornal de Nova York, comandado por um cara lá chamado Charles Dana, que o Marx trabalhou por 11 anos para esse jornal. E há em torno de 400 a 500, acho que está falhando a minha internet, não? Não? Tá. Em torno de 400 a 500 artigos que o Marx tenha mandado ao longo desses 10 anos. No início, o Engels chegou a produzir alguns e o Marx assinava, para que o Marx recebesse o olerite, recebesse o valor. E esses artigos são parte de uma produção marxiana que não se tem acesso, nunca se leu em português, não há tradução para português.
E isso soma um monumental volume, entendeu, de escritos, e que não se tem conhecimento. Mais ainda, se hoje a gente consegue piratear e ver que pirateiam textos de todo tipo, nessa época o Dana pegava trechos dos escritos de Marx e usava nos editoriais do jornal sem dar o crédito para o Marx. Então, além da gente ter uma infinidade de textos marxianos que não se tem conhecimento, ainda há um volume de textos de Marx que tenham sido roubados pelo Charles Dana lá em Nova York, não tendo dado crédito a Marx. Então, para aqueles que dizem que o Marx não trabalhava, que tem naqueles blogzinhos idiotas de direita, né, que o Marx era vagabundo e tudo mais, foi um trabalho duríssimo no jornalismo durante muito tempo e um volume impressionante de produção a respeito do contexto europeu, informando a América do que acontecia na Rússia, porque, claro, no Museu Britânico vinham publicações do mundo todo, e então o Marx no Museu Britânico estava no centro do conhecimento do mundo, então estava escrevendo sobre Rússia, sobre China, sobre Índia que era colônia da Inglaterra, né? E para eles mandava muita commodity, tá? Enfim. Certo. Seguindo, então, palavras de Badaró. Compreendendo a expansão imperialista como mecanismo de enfrentamento das crises, Marx teria percebido naqueles escritos tanto a possibilidade aberta pela exploração colonial para uma progressiva elevação dos salários da classe trabalhadora nos países centrais, quanto, contraditoriamente, o potencial disruptivo da agência dos povos não europeus. Essas são as palavras de Lúcia Pradella. Seguindo, numa passagem de um de seus artigos sobre a China, resgatada por Pradella, Marx afirmou que, aí são palavras de Marx, o próximo levante do povo europeu provavelmente dependerá do que está agora se passando no Império Celestial, o oposto extremo da Europa, mais do que qualquer outra causa política atualmente existente. Retomando então, as palavras de Badaró. Vai brotar de quem sofre as cadeias radicais de exploração. É isso que o Marx, me parece, tá resumindo aqui. Tem só um comentáriozinho aqui do Juca, e o Juca diz assim: Castro Alves, em seu lírico Navio Negreiro, descreve a saga infernal dos africanos trazidos violentamente para o Brasil. É um poema épico impressionante. De fato, Juca, é impressionante. Retoma aquelas 20 mil viagens negreiras, como os americanos e os ingleses chamam, né? Mas volte ao texto, por favor. Sim. Palavras de Badaró, então, no segundo parágrafo. O exemplo maior da importância dessa visão mais global, entre aspas, das lutas sociais de sua época, está presente nos escritos de Marx sobre a Guerra Civil nos Estados Unidos, de 1861 a 1865. Marx avaliou, desde o início do conflito, que o que estava em pauta era a questão da escravidão, cuja superação no sul dos Estados Unidos fazia parte da luta maior da classe trabalhadora europeia, defendendo, antes de sua concretização, tanto a decretação da abolição total da escravidão pelo governo central, quanto o armamento dos ex-escravos para enfrentarem seus antigos senhores nos campos de batalha. Por isso, Marx saudou os posicionamentos favoráveis ao governo central de Lincoln por parte dos trabalhadores da indústria de tecidos inglesa, duramente atingidos pelo bloqueio naval imposto pelo Norte, inviabilizando as exportações de algodão sulistas para abastecer as fábricas inglesas. E incluiu o tema no manifesto inaugural da Primeira Internacional. Primeira Internacional, que é de 64, percebam, a Guerra Civil Norte-Americana de 61-65, no meio disso, a Primeira Internacional foi fundada pelo Marx, pelo Engels, né, 64. Certo. Seguindo, assim, não é de estranhar a passagem do prefácio à primeira edição de O Capital, em 1867, em que Marx atribui dimensões revolucionárias a Guerra Civil. Palavras de Marx.
assim como a Guerra de Independência Americana do século XVIII fez soar o alarme para a classe média europeia, a Guerra Civil Americana do século XIX fez soar o alarme para a classe trabalhadora europeia. Vejam, Esse é um trecho aqui do tem um Capital. paralelo. Isso, um trecho do Capital, perfeito. E aqui tem um paralelo interessantíssimo que traz um precepto marxiano importante, né? Então, eu vou retomar só para mostrar o paralelo. O Marx mostra como é que tem aquela frase depois no 18 para o Mário: a história se repete como tragédia, como farsa. Isso é uma metáfora, mas é aqui que o Marx está trabalhando isso sem metáfora, está trabalhando exatamente que as pessoas fazem, mas fazem inspiradas no passado, mas num passado revivido no presente. Então, Marx vai dizer assim como a Guerra da Independência Americana do século XVIII fez soar o alarme para a classe média europeia, ou seja, os americanos se tornaram independentes dos ingleses, 1776, e soou o alarme lá na classe europeia, que logo fez a Revolução Francesa. Por exemplo, na Inglaterra não houve revolução, houve um acordo. A nobreza inglesa instituiu um parlamento, uma Câmara de Comuns, uma Câmara de Lordes, e aí administrou a crise. Na França não houve administração, veio a Revolução, cortaram a cabeça do Luís XIV e a gente viu no que deu. Depois o terror, depois restituição, depois Segunda República, depois Napoleão e assim por diante. Pois bem, então quando os americanos deram um basta para os ingleses, soou o alarme lá na Europa. E aí um século depois, 95 anos depois, a Guerra Civil Americana, aí o Sul contra o Norte, o Sul escravista, de pecuária extensiva, de plantation, plantavam muito algodão, sobretudo com escravidão negra, e contra um norte, sobretudo o leste e o norte, que era mais urbanizado, jamais industrializado, portanto, fez soar o alarme para a classe trabalhadora europeia. Aí, então, fez soar o alarme lá nos trabalhadores da Europa. E aí que surgem os partidos sociais-democratas, a Primeira Internacional, que o Marx e o Engels comandaram, depois da morte do Marx lá, a Segunda Internacional do Engels, os partidos operários, os partidos comunistas, que logo depois do Marx morrer, logo depois do Engels morrer em 95, os partidos de esquerda, que foi frente aos partidos de esquerda que começou a se estabelecer a grande revolução, aí em especial a Revolução Russa depois, né? Então, o exemplo num lugar pode fazer só o alarme do outro lado do mundo. Então, e isso é importante a gente ver no Capital, né? Porque muitas vezes o que o Marx está dizendo aqui é que tu não precisa viver concreta e pessoalmente um processo. O simples fato de tu saber que esse processo existe muito próximo a ti pode te servir de exemplo e de manifesto para a luta. Ou seja, aqui ele está anunciando aquilo que aconteceu na Revolução Russa. Ah, mas a Rússia não tinha desenvolvimento de forças produtivas para fazer a revolução, mas fez a revolução. E o Marx estava dizendo isso lá no Capital. Muito provavelmente, o operariado russo, ainda pouco organizado, ainda pouco desenvolvido, foi alarmado, foi exemplificado pelo proletariado alemão, pelo proletariado inglês, e a revolução foi acontecer onde talvez ninguém esperasse tempos antes, né? Então aqui tem um preceito marxiano sensacional. Eu adoro isso aqui, dizer, não precisa viver, basta que tu fique sabendo e como é que foi a coisa. Depois tem os escritos sobre o Haiti, né? Quando os escravos do Haiti se rebelaram, aquilo soou alarme em vários lugares. Aqui, por exemplo, eles nomearam um barão, um facínora, um canalha, um bandido, nomearam de barão a duque da cidade de Caxias, o chamado Duque de Caxias, para devastar a população pobre, preta, rebelada. E aqui eles aplacaram, né, a balaiada. E, portanto, assim, essa é a história do Exército Brasileiro, né? As Forças Armadas do Brasil, cujo patrono é Duque de Caxias, ele é um bandido que serve para matar gente pobre e preta da população civil, porque aqui eles ficaram atentos, né, o que estava acontecendo no Haiti. O João Balaio, lá da Balaiada, no Maranhão, sabia o que tinha acontecido entre os escravos do Haiti, né, o Toussaint Louverture, um homem negro, baixinho, como Napoleão, né, mas um grande general que fez uma grande revolução.
como Napoleão no aspecto, né? Só isso. Eu diria que Napoleão foi como Louverture, já que Louverture veio antes mesmo do Napoleão, né? Tem que corrigir o dado histórico. Mas prossigamos. Nos aproximamos agora do finalzinho. Temos agora um parágrafo importante, porque vai aparecer a interseccionalidade de que falamos no encontro passado e por onde começamos esse encontro, essa leitura de hoje. Então, nesse parágrafo vai aparecer a interseccionalidade de novo. Não tenhamos medo dessa palavra. Usemos com moderação, só isso. Certo. Então, retomando as palavras de Badaró. Os escritos de Marx, mesmo não tendo sido direcionados com frequência ao racismo, podem ajudar a situar a especificidade dos critérios de identidade, baseados na ideia de raça em função dos conflitos sociais e estratégias de dominação histórica e concretamente localizados na vida social. Nesse sentido, ganham importância as propostas de reelaboração sociológica do conceito de raça, como a apresentada por Antônio Sérgio Guimarães ao discutir a realidade brasileira, para quem o conceito que só se justifica pela existência do racismo deveria, ao mesmo tempo, e aí nós vamos às palavras do Antônio Sérgio, deveria ao mesmo tempo seguir, primeiro, reconhecer o peso real e efetivo que tem a ideia de raça na sociedade brasileira, em termos de legitimar desigualdades de tratamento e oportunidades. Segundo, reafirmar o caráter fictício de tal construção em termos físicos ou biológicos. E, terceiro, identificar o conteúdo racial das classes sociais brasileiras. Retomando as palavras de Badaró, a questão racial, nesse sentido sociológico, a partir da perspectiva de Antônio Sérgio, não pode ser confundida com outros critérios de identidade, justamente pelo peso histórico das relações sociais que engendraram e continuam a sustentar o racismo nas sociedades capitalistas. E eu encerro o raciocínio apenas mostrando a importância de sempre, repito, sempre tratar a questão de raça associada, interseccionada à questão de classe. E sempre tratar a questão de classe interseccionada à questão de raça. Claro, de gênero, de geração e tudo mais. Mas essas duas, porque nós temos um país explorado e pobre e um país escravocrata, historicamente. Portanto, essas duas são primordialmente importantes. Então, nas três tem, reconhecer o peso real, em termos de legitimar a desigualdade. Então, é pela aparência que tu justifica o fato da pessoa ser pobre, raça e classe, juntas. Segundo, reafirmar o caráter fictício, em termos de físicos ou biológicos, não aparece tão claro, mas na terceira, então, aí fica fundamentado. Não pode ser confundida com outros critérios de identidade. Não pode. Raça é única, específica, requer análise. Qualquer análise de classe que não pressupuser a raça, está faltando, está capenga. Aí vem a direita, só para encerrar, dizendo assim, mas não pode porque é discriminatório, é racismo reverso, tem que ter cotas sociais. Tá, então tu estás dizendo, seu liberaloide, como diz o Caetano, né, seu liberaloide, que incluindo socialmente você elimina o problema racial. É isso que eu estou dizendo, tem que ter discriminação social, da cota para pobre, não para preto. Então se o cara é rico não sofre preconceito. O cara vai dizer isso, eu vou dizer, então não chamaram o Neymar, não teve preconceito. Eu não estou defendendo o Neymar, nem gosto dele, tá? Aliás, ele também não se identifica como, não se autodenomina um homem negro, mas houve racismo contra o Neymar. Dizem que ele fez também outras coisas antes, não me interessa, quero examinar o caso. O Tinga sofreu racismo, o Márcio Chagas sofreu racismo, o Joaquim Barbosa, um homem da Suprema Corte Brasileira, sofreu racismo, quer dizer, pessoas na alta escala econômica, alta escala moral, alta escala judicial, sofriam racismo. O Neymar, o Neymar é um dos caras mais ricos do mundo, e nem por isso deixou de sofrer racismo. Quer dizer, não adianta tu ficar rico que vai acabar o racismo. Tu pode ser milionário, podre de rico, até mesmo um mito do ponto de vista do esporte, como é o Neymar, queiramos ou não, ele é um nome reconhecido mundialmente,
sofre racismo. O Tinga era um ídolo do Grêmio, do Inter, sofria racismo. O Márcio Chagas, um profissional bem pago, jornalista da RBS, agora está candidato a vice-prefeito lá em Porto Alegre, largou o jornalismo, mas sofria racismo. Quer dizer, e aí eu fecho, né? Isso comprova, demonstra factualmente de que o sujeito ascende socialmente, mas não diminui o preconceito racial contra ele, né? E ali a Roseli coloca assim, eu não aguento essa história de racismo reverso, discutimos isso antes, eu propus, fiquei bravo com isso, Roseli, e fiz uma digressão a respeito disso. Eu não dou para a direita esse conceito, Roseli, esse conceito é nosso. Racismo reverso não é o que eles dizem, é que nem a ideologia de gênero. Só para trazer o debate, né? A ideologia de gênero existe, mas não é o que a direita diz que é. É isso. Existe ideologia de gênero? Existe, mas não é o que a direita diz que é. Existe racismo reverso? Existe. E nós temos que pegar para nós, ele nos ajuda, não é o que a direita diz que é. Então a gente não pode permitir. Eles controlam a narrativa, esse é o problema, um dos problemas, né? Eu diria um grande problema. Mas eu acho que a gente pode caminhar para o fechamento. Agora ele vai, colegas, fazer aqui, ó, são relações sociais. E aí então ele vai citar Abigail Bacan, né? E ele vai para outro caminho, opressão de gênero e opressão racial. Me parece que o Badaró daqui para frente ele segue, e agora tratando conjuntamente, interseccionadamente daqui para frente. Quem sabe a gente continua no encontro que vem, pode ser? Eu tenho aula remota também daqui a pouco, às 11 horas. Sim, muito remota. Tá bom? Bueno, então tá bem. Paramos aqui, então, segundo. Eu vou anotar também, no meio da 67, exatamente ali onde ele vai começar a tratar da interseccionalidade. Hoje é dia 25 de setembro. Então tá bem. Então agradecemos a todas e todos. A Roseli diz sim. Discutimos no outro momento, Roseli, nas quartas teremos uma análise mais conjuntural. Podemos trazer essa ideia do racismo reverso e debater de novo, seria uma ótima ideia. Por agora, lembro a todas e todos para fazer os 3 Cs que nos ajudam muito aqui no canal. Curte, compartilha e comenta. Curte o vídeo, compartilha nas redes sociais por onde você andar e comenta depois que o vídeo ficar disponível. Isso faz com que ele eleve a relevância do canal para o YouTube. Terminamos então a 17ª sessão de leitura pública dialogada do Marcelo Badaró Matos, Classe Trabalhadora de Marx a Nosso Tempo. Saiu essa semana, foi publicado na revista de História da USP, eu vou me exibir um pouquinho, né? O periódico mais antigo do Brasil. Ele saiu a edição a atual e tem uma resenha minha desse livro. O link está aqui na descrição do vídeo, pode clicar aí e veja lá a resenha. Eu fiz a resenha o ano passado, só foi publicada agora, e eu fico feliz, faceiro, né? Porque é um periódico que tem, enfim, um qualis super importante, né? E eu sempre sonhei ser historiador e não sou. Aí publiquei uma resenha numa revista de história da USP. Nossa, fiquei feliz que nem pinto no lixo, tem que ver. Então tá bem. Então é isso. Muito obrigado a todas e todos. Obrigado, Escapim. Obrigado, Luísa. Obrigado, colegas. Nos encontramos semana que vem. Lá pelas 9h30 nós começamos a nossa leitura pública. Mais uma hora de leitura, tá bom? Abração, obrigado.